nome é Ligiane Rios Gouveia, sou professora de Química do IFMG Campus Betim. Na aula de hoje, vamos estudar as ligações químicas e as interações intermoleculares. Na ligação metálica, usualmente utilizamos para explicá-la o modelo de nuvem de elétrons. Nesse modelo, os elétrons da camada de valência estão fracamente atraídos pelos núcleos dos átomos metálicos. E esse movimento em toda a rede faz com que os elementos metálicos tenham todas as propriedades, como, por exemplo, a condutividade elétrica e térmica. Na ligação iônica, normalmente nós temos átomos metálicos, como sódio, e átomos não metálicos, como cloro. Nesse nosso exemplo aqui, o sódio está com 11 prótons e 11 elétrons, ou seja, ele está eletricamente neutro. O cloro está com 17 prótons e 17 elétrons, ou seja, também está eletricamente neutro. Como as ligações ocorrem para que os átomos fiquem com a configuração do gás nobre mais próximo, o sódio tem a tendência de perder um elétron, e aí ele ficaria com 2 e 8 elétrons na primeira e segunda camada, respectivamente, e o cloro tem a tendência de receber um elétron, que aí ele ficaria com 2 elétrons no nível de energia 1, 8 elétrons no nível de energia 2 e 8 elétrons no terceiro nível de energia. Assim sendo, após a doação de um elétron do sódio para o cloro, nós teríamos a formação do cátion Na+, e do ânion Cl-. Nesse caso, eu teria um íon com 11 prótons e 10 elétrons, ou seja, carregado positivamente. E no caso do cloreto, nós teríamos 17 cargas positivas e 18 negativas, ou seja, um íon carregado negativamente. O que mantém o íon sódio próximo ao cloreto é a atração eletrostática, devido à carga positiva e à carga negativa dos íons. Por último, nós temos a ligação covalente. Nesse caso, nós temos átomos não metálicos que compartilham elétrons, como por exemplo no caso do cloro com outro cloro, né? Ambos átomos têm 7 elétrons na camada de valência, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cloro colorido de verde também tem 7 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para eles ficarem com 8 elétrons na última camada, eles precisam compartilhar os elétrons, como está representado aqui. E aí, após a ligação covalente acontecer, né, esses elétrons são igualmente compartilhados, tanto pelo cloro da esquerda quanto pelo cloro da direita. É muito comum representarmos esses pares de elétrons compartilhados por um traço, como representado nessa figura aqui à direita. Um outro exemplo acontece quando o carbono está ligado a 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Observe que o carbono tem 4 elétrons, representado aqui pelas essas bolinhas azuis. 1, 2, 3, 4. O oxigênio tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada hidrogênio tem um único elétron, representado por essas bolinhas laranjas. Para que os átomos tenham a configuração do gás nobre mais próximo, é necessário que o hidrogênio faça uma ligação química, o carbono 4 ligações, 1, 2, 3, 4, e o oxigênio é necessário que ele faça 2 ligações, como representado aqui. Se trocarmos esses pares de elétrons compartilhados por traços e também colocarmos a molécula numa geometria correta, temos essa figura aqui da direita, onde as ligações entre os átomos aqui possuem 120 graus. Agora nós vamos estudar as geometrias moleculares. Aqui nessa tabela, nós temos os tipos de geometrias moleculares mais comuns. Na primeira coluna,
nós temos o número de átomos ligados ao átomo central. Na segunda coluna, nós temos os pares de elétrons não ligantes, ou seja, aqueles que não estão presos à ligação química. Aqui, o nome da geometria em relação ao átomo central. O ângulo entre os átomos ligados ao átomo central. Aqui a distribuição, nós temos as figuras da distribuição espacial dos átomos e alguns exemplos de moléculas que possuem essa geometria característica. Então, um exemplo. Aqui nós temos o ácido sulfídrico. O enxofre, ele tem 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele precisa fazer 2 ligações para que fique com o octeto completo. Essas 2 ligações estão acontecendo com o hidrogênio. Como exemplos de geometria, nós temos a geometria angular do ácido sulfídrico, né? Então, aqui nós temos 3 átomos, sendo que são 2 átomos ligados ao átomo central. Então, aqui a gente tem a possibilidade da geometria linear e da geometria angular. Porém, o enxofre, ele tem 6 elétrons, sendo que ele faz 2 ligações químicas e ele tem 2 pares de elétrons não ligantes, elétrons livres aqui em torno do átomo central. Portanto, ele se encaixa nessa última linha, né? 2 pares de elétrons não ligantes e, portanto, sua geometria é angular. O ângulo de ligação aproximada, nesse caso, entre os átomos é de 109,5 graus. Outras 2 moléculas que apresentam a geometria angular é a água e o íon cloreto. A geometria das moléculas interfere diretamente na sua polaridade. Por exemplo, na molécula de ácido clorídrico, o cloro é o átomo mais eletronegativo. Portanto, a sua nuvem eletrônica está deslocada para o átomo de cloro, fazendo com que eu tenha um polo parcialmente negativo nesse átomo e um polo parcialmente positivo no átomo de hidrogênio. Ou seja, essa molécula, devido à diferença de eletronegatividade, é uma molécula polar. Uma forma bem simples de saber se a molécula é polar ou não é fazendo uma comparação entre os pares de elétrons, sejam eles compartilhados ou não da molécula. Por exemplo, na água eu tenho 4 pares de elétrons, 1, 2, 3, 4, sendo que são 2 grupos iguais, certo? Igual o grupo da ligação entre o O e o H, entre o OH e também entre os pares de elétrons não ligantes. Então, como eu não tenho o mesmo número de pares e número de grupos iguais, a molécula é polar. Veja o exemplo contrário. Nessa molécula aqui, eu tenho 3 pares de elétrons. 1, 2, 3. E esses 3 grupos são iguais. Se o número de pares é igual ao número de grupos, a molécula é apolar. Vamos ver mais um exemplo. Aqui na molécula de metano, eu tenho 4 pares de elétrons. 1, 2, 3, 4. Lembrando que não importa se eles são compartilhados ou não. E esses 4 grupos são iguais. Portanto, se o número de pares é igual ao número de grupos, eu tenho uma molécula apolar. Veja a diferença nessa molécula. Eu também tenho 4 pares de elétrons, porém, apenas 3 grupos são iguais, que é entre o carbono e o hidrogênio. 1, 2, 3. Como o número de pares é diferente do número de grupos iguais, a molécula é polar. Para aqueles compostos que fazem ligações covalentes, eu posso ter 2 tipos de compostos: os compostos moleculares e os compostos covalentes. Os compostos moleculares é aqueles que eu consigo definir o número de átomos. Por exemplo, aqui eu tenho um carbono ligado a um oxigênio que está ligado a 2 átomos de hidrogênio. Então, essa molécula aqui tem um átomo de carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio
e 2 ligações simples com o hidrogênio. Já nessa estrutura da direita, eu tenho, na verdade, uma rede covalente entre átomos de carbono. Aqui, na verdade, eu tenho a estrutura de um carbono diamante, ou seja, eu não consigo definir o número de átomos. Portanto, esse é um composto molecular que faz ligação covalente. Esse é um composto covalente que faz ligação covalente. Então, eu tenho 2 tipos de substâncias que fazem o mesmo tipo de ligação. E isso faz com que eu tenha as propriedades físico-químicas completamente diferentes. Por exemplo, compostos moleculares possuem baixa temperatura de fusão. Compostos covalentes possuem uma alta temperatura de fusão. E por que compostos moleculares possuem baixa temperatura de fusão? É isso que a gente vai estudar agora. Como eu disse para vocês, compostos que são moleculares, que têm um número definido de átomos, possuem baixa temperatura de fusão. Compostos que são covalentes possuem uma alta temperatura de fusão, assim como os compostos iônicos e os compostos metálicos. E por que isso acontece? Porque nos compostos covalentes, iônicos e metálicos, para acontecer a fusão, ou seja, a passagem do sólido para o líquido, é necessário que se quebre a ligação entre os átomos. Nos casos em que os compostos são moleculares, não é necessário a quebra da ligação entre átomos. Já nos compostos moleculares, não há uma quebra da ligação covalente. Na verdade, o que nós temos é uma quebra das forças intermoleculares que envolvem estas moléculas. E a gente vai estudar os principais tipos nesse momento. Primeira força intermolecular. Essa força íon-dipolo é importante em solução. Por exemplo, quando eu tenho cloreto de sódio dissolvido em água. Na estrutura da esquerda, a gente observa o íon positivo, no caso o Na+, rodeado por moléculas de água. Observem que a carga parcial negativa fica atraída pelo íon positivo. Já na figura da esquerda, eu tenho o íon negativo, por exemplo, cloreto, atraído pelos polos positivos da água, que nesse caso seriam os hidrogênios. Uma outra força intermolecular importante são as ligações de hidrogênio. Na figura da esquerda, a gente observa uma representação geral das ligações de hidrogênio, sendo que a molécula interage com a outra e essa interação é representada por essa linha pontilhada. O átomo Z está carregado negativamente, o átomo de hidrogênio está carregado positivamente. E quando que as ligações de hidrogênio acontecem? Quando o átomo Z é o átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio. Na figura da direita, a gente vê várias moléculas de água interagindo, sendo que as representações das ligações de hidrogênio são essas linhas pontilhadas em vermelho. Uma outra força intermolecular importante, que acontece com a molécula neutra, é o dipolo-dipolo ou dipolo-dipolo permanente. Esse tipo de interação acontece, por exemplo, com o ácido clorídrico. Nas moléculas de ácido clorídrico, o cloro é o átomo mais eletronegativo, portanto, a nuvem eletrônica está deslocada para a direita. E o cloro é um átomo carregado negativamente, o hidrogênio carregado positivamente. Portanto, essa aqui pode ser uma representação desse tipo de molécula, onde as forças de atração e de repulsão estão em equilíbrio. Por último, nós temos as forças de dispersão de London, ou dipolo induzido, dipolo induzido. Esse tipo de interação acontece entre moléculas apolares, ou seja, não há diferença de eletronegatividade entre um átomo e outro. Nesse caso, a nuvem eletrônica está igualmente distribuída entre os átomos. O que acontece para que essas moléculas fiquem atraídas é que, de forma momentânea, a molécula fica polarizada e um dos átomos fica carregado positivamente e o outro carregado positivamente.
e quando ele se aproxima de outra molécula polar, cria uma carga positiva e negativa momentânea. Por isso que a gente chama esse tipo de interação de dipolo induzido, dipolo induzido. É, dentre as forças intermoleculares, a mais fraca que existe. E por isso esses compostos geralmente são gasosos. A solubilidade também está relacionada à polaridade das moléculas. Normalmente, substâncias polares se misturam bem em outras substâncias polares, e substâncias apolares se misturam em substâncias apolares. Com isso, finalizamos a aula de ligações químicas e interações intermoleculares. E aqui nós temos algumas referências bibliográficas utilizadas nessa aula e na nossa apostila.